Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Hoje a gente tem um trabalho lá na nossa igreja, que é o ensaio dos varões. E eu falei com os irmãos lá, falou, eu vou lá atender o Gão, que a gente vai fazer uma troca. Amanhã a gente tem um culto lá, campanha que segue. Eu acho que é o mesmo tema, né? O nosso pastor levantou essa campanha. Então, estamos no mesmo sentido. Glória a Jesus. E para não, assim, dar essa entrada só nas minhas palavras, quero que você abra a sua Bíblia comigo, pode ficar sentado mesmo, em Salmos 37. Vou ler alguns versículos. Confesso que está frio. E eu cheguei falando com uma irmã assim, o mineiro para esquentar ele come gelo, né? Já está tão acostumado com esse frio, misericórdia, Senhor. E segundo o pessoal daqui de Monte Sião, diz que para essa semana aí vai entrar 6 graus, né? Misericórdia, 6 graus. Quantos graus está hoje? Está uns 12, 13, 19 graus? 6? Meu Deus do céu. Mas isso é a natureza, né? Mas o que nós não podemos estar é frio espiritualmente. Nós temos que estar aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E através da nossa adoração, do nosso culto racional, que nós chamamos a atenção de Deus. Quando nós glorificamos, automaticamente a glória sobe, glória desce, e a glória do Senhor permanece no nosso meio. E nessa noite, quem veio adorar, então continue adorando, glorificando, porque nós não estamos diante de um Deus que está pregado ainda na cruz, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo vê, que conhece os nossos pensamentos, que conhece o meu e o seu deitar e o levantar, até mesmo antes de alguma palavra ser dita na nossa boca. A Bíblia diz que o nosso Deus já sabe de todas elas. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele é poderoso, Ele é fiel e está aqui no nosso meio. E é motivo de nós adorar, glorificar e bendizer ao nome dEle nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele está aqui. Eu quero louvar o Senhor com um hino. Eu costumo cantar ele algumas vezes. Muito bastante conhecido por nós. Vamos cantar junto aí. Maravilhoso Deus. Irmãos, confesso para os irmãos. Aleluia. Confesso para os irmãos que eu me encontro contente, alegre por estar aqui, porque é como o salmista diz, que ele ouviu em dizer e ficou alegre. Aqueles que falaram, vamos à casa do Senhor. Isso é motivo de nós, só de estarmos na presença dele. Esse é um motivo de muita alegria, porque nós, como eu falei, não estamos diante de um Deus qualquer, estamos diante de um Deus que tudo pode. E nessa noite aqui em Salmos 37, vou ler alguns versículos, se os irmãos quiserem acompanhar, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. No versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. E se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Versículo 27 diz: aparta-te do mal e faz o bem, e terás perpétua a sua morada. Irmãos, nós conhecemos esses salmos, que é um salmos
que é trazido como um cântico através de Davi. Davi foi musicista, foi rei, por que não falar que foi profeta, foi pastor, foi perseguido pelo seu sogro, porque era um jovem que se destacava. E a história vai dizer assim que quando Deus permitia de um certo espírito maligno se apoderar de Saul, ele queria que alguém o consolasse. E alguns dos que trabalhavam para a ação falaram: opa, eu sei de um que é jovem, corajoso, teme a Deus, e que eu acredito que ele vindo aqui, o espírito maligno vai sair, porque nele há unção. Falando assim na nossa tradução. E na realidade, quando Davi chegava perante Saul e começava a dedilhar a sua arma, o espírito mal saía e havia paz no coração de Saul. Era um jovem que destacou muito na época. Davi, aonde ele chegava, ele surpreendia. Eu posso abrir um parênteses aqui e falar: quem nunca teve o seu erro, o seu deslize? Quem nunca, às vezes, olhou para trás e quis voltar, ou até mesmo deu aquela estacionada e de repente, não, vou continuar, porque quem me chamou é fiel. Aleluia. Quem nunca cometeu um erro? E Davi foi um deles, né? E só que Davi foi um jovem que a ousadia dele era maior do que pensavam. Por quê? Porque quando ele chegou diante dos filisteus e ele foi levar alimento para os seus irmãos, e ele viu aquele gigante chamado Golias, que era um gigante que naquela época era vencedor de batalhas. Segundo os historiadores, ele matava 1000 homens facinho, e era questão de segundos. Era um homem valente, e os filisteus contratavam esses gigantes para vencer as batalhas. Ah, meu irmão e minha irmã, mas primeiro, quem tem a ousadia de Deus, quem tem a chamar, quem não recua para trás, aquele que tem Deus como seu guiador, aquele que tem Deus como seu protetor e sabe que Deus está com ele nada teme, porque ele sabe que Deus está na sua frente. E Davi, irmãos, ele chegando diante de Golias, ele fala: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus? E a história vai dizer que ele vai, pede permissão, pega uma funda, pega a pedra e gira aquela pedra. E a história diz que ele, através da sua mira e através do Espírito Santo, eu acredito que aquela pedra atingiu o alvo e ali Golias cai e a vitória é cantada. E nós aqui, às vezes, até essa semana, pastor, a gente terça-feira, começamos uma campanha na casa da nossa irmã Marta, e ela pediu para a gente fazer uma campanha das quedas da muralhas. E aí eu falei lá no culto dos irmãos, a gente olha só a muralha, né? Mas Josué teve que atravessar o Jordão primeiro. Foi o primeiro obstáculo que ele teve. A gente quer derrubar a muralha e quer que o gigante caia, né? Mas antes de Davi chegar lá no Golias, ele tinha matado um urso e um leão. Foi o primeiro obstáculo que ele teve. E nós, pastor Gão, pastor Ronaldo, o senhor está aqui e eu posso até confirmar que Deus usou a vida do pastor Ronaldo para falar, que não vamos olhar para aqueles que tentaram, para aqueles que você às vezes olha que está dando certo, às vezes você olha algum ministério perto e às vezes pode bater aqui aquilo, meu Deus, mas ali tem mais gente. Não. Quem chamou nós para esta obra, ele é fiel para cumprir. E na realidade eu falo isso lá para os nossos irmãos e irmãs, que nós não, primeiramente, nós estamos num processo ainda de crescimento. E eu falo isso para os irmãos lá, pastor. Primeiro, nós temos que alvejar a qualidade. Porque a igreja crescendo só com volume,
e a qualidade não aparece, é de se preocupar. Então, quando a qualidade começa a fluir, quando a qualidade começa a tomar conta dos irmãos da igreja, aí você vê que, não é? Quando, um exemplo aqui, quando alguém, se aquela planta fosse verdadeira, alguém tem que regar ela todos os dias para ela crescer com vida, né? E aí, se fosse para dar frutos, ali sairia frutos bons, porque a árvore está crescendo boa, né? Então, eu digo lá para os irmãos e eu digo aqui, que aquele que é fiel, que aquele que começou, ele é fiel para terminar esta boa obra na vida da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Então não desanime. Aqui o salmista, ele fala aqui no primeiro versículo aqui, ó, e é uma grande verdade. Não te indignes ou não fica preocupado por causa dos malfeitores e nem tenha inveja deles. Ele já começa a falar isso, não se preocupa não, que eu estou com frio aqui, mas ele chega falando isso por quê? Porque pode alguém olhar e ver lá fora alguém que não serve a Deus, que eu acredito que eu uma vez já cheguei até a cogitar com alguma pessoa e falei, isso é uma grande verdade. Rapaz, eu sirvo a Deus há tanto tempo. É claro que eu não estou no reino se preocupado com coisas materiais, que é isso que a igreja tem que ter o foco. Mas se Deus quiser abençoar, né, pastor Amazon? Ele abençoa. Ele é Deus do ouro e da prata, ele tem poder para te dar. Mas o que o salmista está dizendo aqui, para a gente não tomar essa inveja do homem que está lá fora. Por quê, pastor? Porque ele pode ter a maior mansão dele, ele pode ter o melhor carro, ele pode ter o melhor serviço, não. Mas e aí? Como a palavra do Senhor diz, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que é mais importante. O homem, ele perde o seu tempo, atenção aqui, ó. O homem perde o seu tempo nas coisas de menos valores e acaba esquecendo daquilo que é a maior importância, que é a salvação e a vida eterna que nós temos como Senhor. É o maior consolo da igreja. E eu trago comigo que o crente, quando ele quer obter a resposta ou alguma vitória, irmão, ô diácono, quando nós queremos ter alguma vitória, alguma resposta que a gente, do nosso dia a dia, da nossa caminhada, a própria palavra nos diz que aparta-te do mal e retenha o bem. Quando nós olhamos para esta palavra, nós bem podemos analisar que o salmista falou, olha, quer ter vitória? Quer que a verdade, quer que as coisas de Deus venham a ser alcançadas em sua vida? Dá uma analisada. Parou? O que eu estou fazendo? Porque eu costumo falar para os irmãos que 99,999% daquilo que nós passamos não é aprovação de Deus. São consequências daquilo que nós plantamos. E aí o salmista, ele fala, ó, dá uma observação. Aparta-te do mal e retenha o bem. Porque é muito importante, quando nós abrimos uma campanha, com o título de vitória, é Salmos, que é o título daqui é Salmos, o que mesmo? A campanha, Isaías. Não, foi lido hoje Salmos, então é Isaías que é o... Isaías. Eu achei que era Salmos que vocês tinham lido aqui. Você leu hoje foi 37 Salmos. Não, eu achei que a campanha daqui era Salmos. Então tá bom. Então quando nós lançamos uma campanha de vitória, quando eu já ia falar para os irmãos, quando a irmã Marta falou para nós lá, quando a gente queremos que essa muralha seja caída, essa muralha vai cair. Ela vai cair. Só que, o que eu estou fazendo para que essa muralha venha cair? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou andando nos caminhos do Senhor, realmente como Ele pede para mim andar. Porque eu não quero estar aqui ao contrário de nada, viu, irmãos? Eu sei que alguns pastores já vieram aqui, já pregaram, e eu costumo falar que quem derrama o poder é o Espírito Santo, quem traz o avivamento é o Espírito Santo, mas nós temos que estar conectados a Ele, nós temos que estar com a nossa vida conectada, para que as bênçãos e o poder de Deus nos alcancem as nossas vidas.
E eu não estou aqui para falar para você que você está no lugar errado. Não, você está no lugar certo. Você veio buscar o que é a melhor parte, a boa parte, e não será tirada. Glória a Deus. As bênçãos de Deus, irmãos, pode ficar tranquilo, que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas aqui nessa noite. Aleluia. Deus está aqui para abençoar o teu povo e a tua igreja. Mas Ele pede que nós estejamos ligados em comunhão, em oração, buscando constantemente. Aleluia, Deus. Porque o mundo não está para brincadeira. O mundo espiritual, a palavra do Senhor diz que jaz no maligno. E se nós, como igreja, cochilar por um pouquinho, a bênção passa, nós perdemos ela. E por isso que o salmista aqui, ele vai dizer assim, no versículo 23: eu fui moço e já agora sou velho. Escute, porém, jamais vi o justo. Quando eu puxei essa palavra justo, eu achei que era só, tipo assim, eu sou crente. E na realidade, justo é um pouquinho mais além daquilo que nós imaginamos. Porque o justo, ele é reto em todo o seu caminho. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nós temos que ser santos? Sim, porque sem a santificação nós não alcançaremos a Deus. E quando o salmista fala que ele foi moço, Pedro, agora ele era velho. E quando ele fala do justo, é que agora ele está falando assim, irmãos, eu cresci dentro da casa, sou rei, sou pastor, e eu andei observando o povo de Deus. O justo está andando num caminho, e eu observei que quando o justo está andando no caminho, eu vi que Deus nunca desamparou ele, e também a sua descendência. Irmãos, olha só que coisa interessante, que quando Deus começa a abençoar o Gão, e o Gão está andando nos caminhos, desculpa de eu chamar o senhor de Gão, porque eu costumo, igual o pastor Ronaldo disse, que até pegar o costume de pastor, perdão, não é desconsiderando não. Mas quando o pastor Ronaldo, ele começa a andar no caminho, né, continuar sendo fiel, é um exemplo que eu estou dando aqui, que o salmista está dizendo, que quando ele é justo, ele anda no seu caminho reto, ele começa a fazer a vontade do Senhor, não só ele, que as bênçãos de Deus caem sobre ele, mas sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Então as bênçãos do Senhor, irmãos, ela não para, ela continua sobre o justo, sobre aquele que está na presença e andando conforme o Senhor quer. E nessa noite eu creio que você está aqui, está andando nessa promessa, e as bênçãos de Deus estão sendo alcançadas na tua vida. Você não está aqui à toa não, você não saiu da tua casa nesse frio, aleluia, para buscar uma resposta, para buscar uma vitória. Crê somente que você está diante de Deus, que Ele tudo pode, e essas bênçãos já estão nas suas mãos aqui na cidade. Aleluia! Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Para mim, finalizar essa palavra aqui, mas contar algo rapidinho para os irmãos. Eu vou contar um pequeno testemunho, pastor. Olha o que aconteceu comigo esse dia. Eu estava descendo de casa com a minha esposa, eu fui levar ela. Irmãos, parece coisa boba, mas olha só, pastor, eu estava sem R$1. Tinha nada. E na realidade eu estou sem ainda. Mas nesse dia, Pedro, olha só como que a gente... Irmãos, a gente tem que estar... Quando o Espírito Santo fala assim, soa, aquele suave, aquela voz suave que você... Eu passando assim, desci, estava descendo ali a quadra dos IPs ali, estava descendo, e ali tinha uma antiga academia, que hoje virou vidraçaria. E eu descendo ali, e aí eu olhei para aquela vidraçaria, algo me chamou a atenção, não sei, aquela vidraçaria ficou na minha mente, irmão. Eu olhei para ele e falei, olha, uma vidraçaria, e desci com minha esposa. Quando a gente estava subindo ali para pegar aquela avenida, que é das cheia de isso, e na esquina tinha 4 negócios de plástico, 2 azul, que é aquele que você pressiona no vidro assim, que os vidraceiros usam,
para mover o vidro. E mais uns negócios lá. Só que eu vi no chão, eu vi as malharias tudo abertas. Eu passei com a minha esposa, falei com o rapaz assim: ô irmão, deixa eu falar, tem umas ferramentas no chão ali, ó, é suas lá, alguém esqueceu, não sei. Aí o cara olhou assim: ah não, mas jogou fora, então deixa aí, se quiser pegar. Quando ele falou isso, o que veio na minha mente? A vidraçaria do bloco. Aí eu levei minha esposa, vim com meu filho Felipe, que trabalha lá, e vim embora com ele. E eu passei aquele negócio, ele estava no chão, irmão Tarcísio. Aí eu falei: vou pegar, vou dar para aquele senhor. E fui. Cheguei lá, dá licença. Ele até assustou um pouquinho, porque meu filho estava com uma camiseta meio curta, e ele tem tatuagem, ele ficou olhando meio que sabiá, né? Falei: deixa eu falar para o senhor, eu encontrei essas duas peças no chão ali, e eu lembrei do senhor. Ele olhou assim, falei: é mesmo? Falei: o senhor tem essa ferramenta aqui? Ele falou: não tenho, rapaz, mas é de bem utilidade. Isso aí a gente usa. Falei: é mesmo, rapaz? Então, estou dando para o senhor. Não, que sabe que você passa aqui, eu te dou um dinheiro. Falei: rapaz, eu ganhei esse negócio, eu vou vender para o senhor. Toma esse dinheiro aí, toma esse aparelho aí, deixa eu testar. Aí pegou um vidro lá, pressionou assim, pegou pressão e falou: realmente está funcionando. Rapaz, mas é mesmo, você vai me dar isso? Eu falei: claro. E era da cor do terno desse irmão aí, azul. E aí, o interessante, irmãos, não é só eu dar. O interessante é que ele agradeceu, ficou feliz na vida e foi embora. E eu, dormi, acordei outro dia, assim, bobo, abri um aplicativo lá do banco lá. Nossa, acredito que tinha R$110 na minha conta? 110 reais na minha conta, sem assim. Falei: Senhor, sabe o que eu falei para o meu filho quando eu estava voltando para casa e tinha dado para ele? Falei: filho, é melhor você dar, a Bíblia fala, é melhor você dar do que receber. Irmãos, quando você dá com alegria e na intenção de abençoar alguém, as bênçãos chegam automaticamente, seja qual for, irmãos, as bênçãos de Deus chegam. E aquilo que eu estava precisando desse dinheiro. Eu falei: Senhor, eu falei isso, olha aqui, Débora. Eu lembrei na hora, Pedro. Eu falei: Senhor, quando a gente abençoa alguém, irmãos, então é isso, as bênçãos de Deus nos acompanham nós, quando nós andamos no caminho da verdade, no caminho da palavra, no caminho da obediência, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Então aqui no salmista, aqui, quando ele fala aqui, no versículo 5 do capítulo 37, que não é conhecido como capítulo, os Salmos, mas ele fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então é isso. A Bíblia é um guia que sempre está nos orientando a como fazer e como andar. E se nós que estamos aqui confiarmos, andarmos e entregarmos e deixar tudo na mão de Deus, pode ficar tranquilo, irmão. As bênçãos ela vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. E é isso. Então, para mim encerrar aqui nessa noite, para dizer para mim e para você, nós não saímos da nossa casa à toa. Nós não saímos para servir um Deus que ainda está na cruz. Não, nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece e sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus continue falando aos corações dos irmãos. Eu vou encerrar por aqui, falta 20 minutos ainda, mas eu acredito que o Gão tem um tempo aí para falar sobre a sua programação. Vamos só nos colocar em pé. Posso fazer uma oração? Ô Pedro, prepara um hino para você cantar. Te amo Deus. Mas eu não sei cantar de playback. Hã? Vai na playbook. O pastor canta de decorde salteado, se nervo. Ele tava dançado de playback. Enquanto nós oramos, vai lá pro irmão lá, vai ser prepara o playback, sei lá. Estende tuas mãos, irmãos. Saia daqui convicto, tá bom? Não deixe que o momento, não deixe que o momento em qual a igreja está passando hoje, não deixe que esse momento venha tirar o seu foco. Verdade. Que esse momento que a igreja está passando, não deixe que não venha tirar a sua atenção de Deus, né? Das promessas que Deus tem. Não deixe que isso venha abalar a tua fé. Aqui acabei de ler, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que as demais coisas ele fará. Então confia, entregue que você vai ver que Deus ele é fiel. Amém? Estenda as tuas mãos,
Senhor Deus Pai, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Está aqui, Senhor, a tua igreja. Senhor, vieram aqui, Senhor, te adorar. Eu vim aqui, Senhor, para te adorar, para entregar o meu culto a Ti, Senhor, porque eu creio que quando nós estamos diante da Tua presença, o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias. Eu creio, Senhor, que nós sairemos daqui melhor do que nós entramos. Nós sairemos daqui, Senhor, cantando o hino da vitória. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, porque nós cremos, nós estamos nesse caminho, ó Pai amado, confiante que o Senhor, ó Pai amado, está conosco. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. E se tiver alguém aqui, Senhor, com o seu coração triste, amargurado, até mesmo com dúvidas, que o Senhor possa tirar essa dúvida nessa noite. Tira essa tristeza, Senhor. Derrama no teu poder e da tua glória sobre esse irmão, sobre esta irmã. Vem entrar com providência naquilo que ele tem pedido, ó Pai, que ele tem entregado, Alabaxarabacai, nas tuas mãos, Senhor. E eu creio que nesta noite, esse teu filho, essa tua filha, sairá daqui convicto que o Senhor, aleluia, se fez presente em nosso meio nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, Jesus. Amém.